Olá, está começando mais um programa WTN Saúde. Eu sou o Dr. Luiz de Oliveira. O tema hoje é medicina alternativa. Eu trouxe aqui a doutora Roberta Barreto. Ela é fisioterapeuta, especialista em acupuntura e herborismo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Luiz. É um prazer tê-la aqui. Eu queria que você me explicasse o que é o herborismo, a acupuntura e a importância da medicina alternativa. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês do que aconteceu para a gente chegar até aí também, né? A acupuntura, como todo mundo sabe, é uma medicina, né, milenar, tradicional e que tem efeitos maravilhosos e que até certo ponto um pouco ainda místicos nessa parte da comprovação. Você como médico sabe disso. Exatamente. Com o passar do tempo e com o trabalho que cada vez mais é enfatizado na ação das ervas, a medicina tradicional chinesa, quando bem aplicada, e isso eu reforço sempre, medicina tradicional chinesa não é simplesmente colocar agulha. Você tem que tratar o paciente como um todo e as ervas medicinais fazem parte disso. O diferencial hoje que nós estamos tentando trabalhar e desmistificar um pouco é a ação dessa medicina chinesa com a acupuntura e tirando as ervas medicinais da China e trazendo à tona a nossa biodiversidade. O que é feito hoje, em parte, dado a essa parte de ervas, o que a gente consegue fazer e acoplar e de forma a conseguir um resultado até mesmo melhor. Nós estamos mais adaptados no dia a dia a essa parte de ervas. É muito difícil você pegar crianças, quando bebês, nós mesmos, que não tomamos um chá, alguma coisa para acalmar o estômago, uma dor, alguma coisinha assim. Então nós estamos aptos a isso, a receber de forma adequada esse tipo de ação e temos um resultado bom. É aí que mostra um pouquinho do trabalho que a gente está tentando mostrar e implementar agora na medicina tradicional. Mas o que é interessante é que você conseguiu juntar, né, trazendo da medicina ocidental, medicina oriental, desculpa, que é um tradicional milenar, e trazer para a nossa biodiversidade, né, que nós somos um país rico, um império solar, que a gente tem, né, uma biodiversidade magnífica. E você está conseguindo fazer isso. Né? Antes a gente só conseguia ter o acupunturista tratando separadamente, né? E as pessoas que tratavam com as ervas de maneira também separada. Ninguém juntou isso até agora. Eles, aos poucos, inclusive essas pessoas com quem inclusive eu fiz curso, né? Nós temos, por exemplo, um herborista muito conhecido que é o Máximo Guirello. Ele é de Campinas, ele é um grande estudioso. O Máximo não é acupunturista, ele trabalha diretamente com as ervas. Um grande conhecedor que foi buscar, inclusive, todo um trabalho de ervas na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Ele tem um histórico de que foi conhecer o projeto de farmácias vivas no Nordeste. Quer dizer, ele conhece absurdamente o assunto em tratamento de ervas medicinais. Então, o que acontece? O Máximo hoje, ele trabalha atendendo muito mais uma linha emocional. Ele trabalha muito ligado a psicólogos, psiquiatras, e com isso ele fornece, inclusive, por ter um herbário, ele fornece as tinturas de ervas. Então, existe uma ação dele voltada para isso. Quando eu fiz os cursos com o Máximo, e também as pessoas que estavam fazendo o curso, haviam acupunturistas também, haviam terapeutas ocupacionais, haviam terapeutas, shiatsu-terapeutas, quer dizer, não sei até que ponto o que elas estão trabalhando agora. Então, o que eu tenho hoje para falar, é o que eu estou fazendo e tentando trabalhar e pesquisar mais aqui no Rio, onde eu tenho 15 anos de casa. Então, a ideia aqui foi tentar montar um esquema onde eu pudesse trabalhar tudo aquilo que eu tenho já de especializações, de trabalhos com atletas, com atores ou com pessoas que vieram com problemas específicos para mim, onde é que eu poderia transformar isso, trabalhar melhor, conseguir um resultado mais rápido, através da própria fisioterapia, através da acupuntura e a associação dessas ervas. O que eu estou entendendo, então, é que vocês
todo o grupo que trabalha com medicina alternativa percebeu a necessidade de agregar o arsenal. Isso. Melhor o arsenal para otimizar o tratamento de medicina, de saúde, de fato. Né? Aumentar a alternativa, aumentar as alternativas confluindo na mesma direção. Isso, e dando valor para o que a gente tem aqui. O que a gente tem dificuldade de entender, nós, médicos ocidentais tradicionais, e o próprio público que está acostumado e habituado a ser tratado dessa forma, é compreender como você chega no diagnóstico. É essa coisa mais complexa para nós. Como é que eu me dirijo a você com uma queixa e como é que você interpreta dando um diagnóstico e criando as alternativas do seu tratamento, ou com ervas, ou com acupuntura, ou juntando as coisas. Certo. Então, eu acho que a gente pode pegar e a gente pode imaginar como seria esse processo na medicina tradicional chinesa, levando em consideração os 5 elementos principais e que para eles são a direção da nossa vida, né? Então, quando uma pessoa vem até mim no consultório, muitas vezes eu não sei o que foi diagnosticado pelo médico, ela vem para conversar comigo. Então, eu sou bastante honesta, muitas vezes eu não pergunto o porquê dela vir até mim. Eu converso com ela sobre esses elementos. E daí nós vamos encaixar essas queixas. Então, nos elementos da medicina chinesa, nós temos 5 principais. Nós temos a água, a madeira, o fogo, a terra e o metal. Nada mais do que uma ligação entre eles que é importante, pensando em mãe que gera filho. É a água que gera a madeira, ou a árvore, que fornece lenha para esse fogo, que das cinzas transforma a terra, que com a pressão atmosférica se transforma em metal, e que a química desse metal enriquece essa água. Então, como todo processo onde mãe gera filho, filho pode esgotar mãe. Então, muitas vezes, a madeira pode pedir muito da água, a água do metal e assim por diante. Chaves atrás de chaves. Pela medicina tradicional, eles colocam que nós não vivemos sozinhos e isolados, não somos apenas um elemento. Certo. Nada melhor do que termos sempre agregado aquele que é o amigo, o confidente, um ministro para nos ajudar. Salvo aquelas exceções de que ministro nós já conhecemos na política muito bem, quando eles resolvem estragar tudo, estragam tudo. Aqui nessa parte da medicina a gente tem mais ou menos isso também. Se a gente pensar que a gente tem então esse link e a gente precisa de um ministro para cada elemento, a água é um ministro para o fogo. Ela abranda o fogo quando ele se em excesso, mas é a mesma água que pode apagá-lo. O fogo é aquele que aquece o metal e gera o alimento através da panela. Mas é o mesmo fogo que pode pegar e derreter o metal. O metal, a sua lâmina, é aquela que poda a árvore para crescer frondosa. É a mesma lâmina que pode cortar a árvore. A árvore é aquela que na raiz segura e evita a erosão da terra. A mesma raiz que pode acabar com todos os nutrientes. Essa terra é aquela que pode pegar e que deve fazer um caminho para a água. Uma água esparsa com terra, terra vira margem. É um rio que se transforma. Ela tem esse rio tem origem, meio e fim. Existe uma orientação, mas é a mesma terra que quando cobre, transforma tudo em lama e fica difícil de passar. Então, esse processo todo, que é bastante interessante, ele vem à tona porque eles colocaram essa ligação de elementos pelo menos, a sempre um órgão e uma víscera. Entrou a parte da medicina aí. Na água você tem bexiga e rim. Na madeira, fígado, vesícula. No fogo você tem intestino delgado e coração. Na terra você tem baço, pâncreas e estômago, que não se dividem. E no metal você tem intestino grosso e pulmão. Tá? Essa parte é a parte física, vamos dizer, e dos meridianos. Como eu falei, eles juntam o emocional com o físico. Nesses mesmos elementos, nós vamos para a parte emocional. Você fala, eles juntam,
A partir da medicina tradicional chinesa. Entendi, entendeu? Porque você comprou essa lógica toda. Comprei a lógica da de lá. medicina chinesa. Isso. E está adaptando para o nosso... Adaptando um pouquinho para a gente, para o nosso emocional, para o que está acontecendo. E adaptando, e essa é exatamente onde vem a história do Farmácias Vivas e do Máximo, que é o seguinte, aquilo que nossos avós, bisavós usavam para esses órgãos, são essas ervas que hoje fazem parte desse tratamento e não as ervas chinesas. Entendeu? Claro. Por exemplo, nós sabíamos muito bem que as crianças, quando tinham dor de estômago, usavam a erva doce, o chazinho de erva doce para acalmar o estômago. O chazinho, porque a criança ficava bastante irritada com a dor no estômago. Mas a criança, e geralmente uma criança muito pequena ainda, precisando muito do acalanto da mãe. Hoje nós sabemos, pela ação desse emocional, que a erva doce, ela serve exatamente para a ação de estômago, mas ela acalanta. E ela evita, inclusive, que as pessoas que têm uma alimentação, e isso mexendo um pouquinho com os transtornos alimentares, que hoje são uma marca muito grande e uma epidemia que nós temos aí a enfrentar, se nós cuidarmos um pouquinho dessa carência através da própria erva doce, está ali no estômago, nós conseguimos diminuir, inclusive, a compulsão na alimentação. Então, é um dado interessante. Por que isso? Daí eu já linko com o fator da terra. A pessoa geralmente muito carente, precisando desse acalanto, ela sofre muito com a ansiedade. A ansiedade está no fogo. Ela sofre com isso. Então é isso. Quer dizer, quando a pessoa se mostra ansiosa, você percebe que no seu organograma está ligado ao fogo. Tem uma coisa ligada ao fogo. Eu tenho que saber, mas por que veio essa ansiedade? Ela veio, essa ansiedade, como eu falei, a água não teria que abrandar um pouco isso? Será que está faltando água? Aí você já imagina que você tem que abordar um problema. Eu tenho que abordar esse problema, exatamente. Então, não adianta simplesmente, na minha cabeça pode vir um diagnóstico, uma coisa para mim, que é o que nós conversamos antes, que fica difícil para você linkar isso. Para mim acaba ficando mais fácil pelo tempo que eu estou e pelo que eu vejo. Você já consegue raciocinar essa lógica. Eu tenho essa lógica mais rápida, mas eu não posso pegar e passar para o meu paciente essa minha lógica. Eu tenho que jogar um pouco para ele. Por isso que os movimentos de ervas nas tinturas e a própria acupuntura, elas são sutis ao ponto de trazerem à tona e o paciente relatar para você. Da onde está vindo esse problema? O fato é que a gente percebe que com o tratamento você tem um resultado eficiente. Isso. Né? Prova é que os ocidentais são muito menos saudáveis do que os orientais, vivem menos, né? E têm mais doenças do que os orientais. Então, é super interessante você trazer essa alternativa. A tentativa nossa é de equilíbrio, Luiz, sempre, entendeu? É tentar equilibrar. Não, e muitas vezes tratar preventivamente, né? Acompanhar o indivíduo antes mesmo que ele apresente problemas mais sérios, não é verdade? Exatamente. A ideia, muitas vezes esses pacientes vêm com um problema. Eu concordo que nós temos que cuidar do problema. Ele tem que melhorar, mas algo gerou isso. Nós não podemos parar ali. Porque eu posso pegar e posso fazer o tratamento, eliminei esse problema, mas se eu eliminei esse problema, mas não eliminei o causador, eu posso abrir um outro link para um outro problema futuro, mais adiante, e que a gente vai ter que voltar ali de novo. Não vai dar certo. Então, é tentar trabalhar emocional e físico, mas global, e buscar esse equilíbrio do paciente. Roberta, achei tudo isso fantástico. Realmente essas novidades todas vão nos iluminar. Espero que prospere esse tipo de ciência. É importante para nós. Tá? Espero poder contar com você aqui em outras oportunidades. Claro que foi um prazer. Um prazer foi todo meu. A gente vai ficando por aqui com WTN Saúde. Mas o programa não acabou não. Existe ainda a sessão de extras. Clique ainda nos nossos links. Até a próxima.